Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 10. As crianças agora seguem as professoras para o departamento infantil. Nós que aqui ficamos, vamos abrir a palavra na sequência das nossas exposições matinais em João, capítulo 10. Hoje nós vamos ler do verso 1 ao verso 18. Evangelho de João, capítulo 10, do verso 1 ao verso 18. Diz assim a palavra: em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo seu nome, as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará a pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Que Deus abençoe esta palavra, aplicando-a sempre ao nosso coração. Convido o pastor Misael que nos eleve a Deus em oração nesse instante, intercedendo por nós, pela mensagem, pela palavra. Que Deus fale ao nosso coração nessa manhã. Vamos orar. Maravilhoso, eterno Deus, Pai, estamos gratos a Ti, Senhor, por esse escutamos em Ti, ó Deus, por esse momento de estarmos dentro. Deus, toma o Teu ungido em Tuas mãos nesta hora. Pelo poder da Tua palavra. Amém. Que nós venhamos a ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos. Amém, amém. Muito bem, meus amados irmãos, o capítulo 9, o capítulo anterior a esse que nós acabamos de ler,
que foi alvo de nossas meditações anteriores, ele narra o encontro que o Senhor Jesus teve com o cego, produzindo a cura na vida daquele homem. Mas para além da cura física, eu acho que eu chamei bem a atenção para esse fato, inclusive no domingo passado, o Senhor Jesus realizou também na vida daquele homem a cura espiritual, do que eu chamei de cegueira espiritual. A cegueira espiritual é a falta do conhecimento da verdade. A cegueira espiritual é o não discernimento em saber de fato e de verdade quem é o Senhor Jesus. A cegueira espiritual é a incredulidade da qual o nosso coração, antes de conhecermos a Cristo, se faz cativo, se faz escravo. Obviamente que na sequência da narrativa apresentada aqui pelo evangelista, primeiro nós encontramos o Senhor Jesus curando fisicamente aquele homem. Cuspiu no chão, misturou a sua saliva com terra, untou os olhos daquele homem, pediu que ele se banhasse, ele então fica curado. Naquele mesmo instante, outros cegos se levantam. E esse é um dado interessante. Algumas pessoas olham para esse texto, talvez não consigam enxergar aqui a conexão com o verso anterior, mas é um texto que na realidade complementa, na minha humilde opinião, aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo e realizando no capítulo 9. Porque quando o Senhor Jesus realiza a cura daquele homem, quando o Senhor Jesus ele demonstra o seu poder, realizando aquele milagre, realizando prodígios, realizando sinais, outros cegos se levantam. E que outros cegos são esses? São os fariseus. São os homens que, apesar de serem homens da lei, não conseguiam enxergar as realidades espirituais. Cegos, espiritualmente cegos. E é então nesse contexto que o Senhor Jesus continua travando diante desses homens uma conversa, para que aqueles que recebessem pela fé a capacidade de compreender pudessem também ser curados, pudessem também enxergar, pudessem também ter a sua vida transformada, tendo agora finalmente a capacidade de discernir as realidades espirituais. E lembrem-se, meus irmãos, os últimos capítulos que nós temos estudado de João, do Evangelho de João, tem uma postura que é característica daqueles fariseus, nesse contexto especificamente. Eles estão a todo momento seguindo o Senhor Jesus, mas não com o objetivo de adorá-lo, não com o objetivo de ouvir as suas palavras, não com o objetivo de expressar a fé em que o Senhor Jesus, de fato e de verdade, é o Filho do homem, ou é o Filho de Deus, ou é o Salvador do mundo, ou é o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Não, o objetivo desses homens não é esse. O objetivo desses homens é tentar destruir o Senhor Jesus, é tentar destacar alguma possibilidade de contradição no ensino do Senhor Jesus. É achar brecha para prendê-lo, para maltratá-lo, para assassiná-lo, como lá na frente eles fizeram. A mulher adúltera foi apresentada nessa perspectiva, lembra do texto? Eles apresentavam não porque eles queriam dirimir uma dúvida teológica, eles queriam, na realidade, pegar o Senhor Jesus no pulo, como nós costumamos dizer. Mais uma vez aqui o homem é curado, a sua cegueira é extirpada da sua vida, fisicamente falando. Naquele mesmo momento, aquele homem é chamado ao sinédrio, ele é interrogado, ele é pressionado, ele é psicologicamente torturado diante daqueles homens, a respeito do que havia acontecido na sua vida. Nas entrelinhas me parece claro a perspectiva de que ali há uma posição mesmo afrontosa contra aquilo que o homem afirmava. Nesse caso especificamente, eles não foram capazes de fazer como aquilo que eles fizeram ontem, estudando aqui com jovens, os irmãos vão lembrar, com Estevão, né? Subornaram falsas testemunhas.
Esse é outro modus operandi dos fariseus, daqueles que não têm a competência de lidar com a verdade. Essa é outra característica dos espiritualmente cegos. Eles falsificam, eles deturpam, eles fogem da verdade. E é exatamente isso que eles estão fazendo com o Senhor Jesus, numa medida às vezes maior, numa medida às vezes menor. E o Senhor Jesus continua travando então uma conversa, uma discussão com aqueles homens. E aqui no capítulo 10 ele se apresenta sob dois aspectos. E a forma como ele faz e a perspectiva que ele faz, e eu vou mais além, o objetivo pelo qual ele faz essa apresentação e fala de si mesmo, tem também como objetivo a cura da cegueira espiritual. Aqueles homens não conheciam a salvação ainda. Aqueles homens não conheciam a verdade ainda, a despeito de conhecerem a palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu tenho estado ou ficado, não sei qual é o melhor verbo a ser utilizado agora, convencido de que nós precisamos reevangelizar os membros de nossas igrejas. Infelizmente existem nas nossas fileiras, nas nossas igrejas, muitas pessoas que conhecem a Bíblia, que conhecem a tradição, talvez foram criados no Evangelho, talvez façam parte de uma família cristã, e talvez venham à igreja e participem da igreja por força do hábito, por uma tradição. O que obviamente não é ruim, eu não estou falando mal disso. Mas eu preciso dizer aos irmãos e preciso reafirmar que talvez dentre nós existam pessoas que conhecem um pouco da palavra de Deus. Já ouviram falar de Deus, de Cristo, do Evangelho, mas ainda não são salvos. E essas pessoas precisam de salvação. E é nesse contexto de conversa que o Senhor Jesus, então, afirma, reafirma, coloca de forma objetiva para aqueles homens quem Ele é. E aqui nós encontramos na fala, na explicação do próprio Senhor Jesus, um Jesus que chama e um Jesus que cuida. Um Jesus que chama eficazmente, vocaciona eficazmente, que salva verdadeiramente o homem. E muito mais do que isso, nós somos apresentados àquele que cuida de nós, aquele que é o pastor por excelência. Aquele que é o bom pastor, aquele que nos dá a capacidade de perseverar até o fim. Aquele que de fato é o sustentáculo verdadeiro para a perseverança dos santos, até o dia final. Até o dia em que o Senhor Jesus haverá de voltar para buscar a sua igreja, para completar definitivamente a sua obra. Mas aqui ele se apresenta para aqueles homens como o Salvador, como aquele que é capaz de salvar. E ele faz isso por parábola. Ele usa aqui uma parábola, e uma parábola que era com certeza muito conhecida daqueles homens naquele período. Eu não tive ainda o privilégio, não sei se terei, de conhecer Jerusalém, de conhecer aqui, entre aspas, a chamada Terra Santa. Mas estudando, vendo, lendo, visualizando imagens, nós podemos chegar à conclusão de que a figura do pastor que cuida das ovelhas, que tira o rebanho de um lugar mais árido, mais seco e leva para outro lugar onde possa encontrar um pasto, é algo muito comum naquela região. Principalmente nos dias do Senhor Jesus, onde a tecnologia não era tão avançada como é hoje. Confinamento era usado, mas não como é hoje. As técnicas não são as mesmas. Israel é uma potência, inclusive, nessa parte do lidar com o campo. E a parábola que o Senhor Jesus utiliza é a parábola do pastor, que cuida das suas ovelhas. Ele fala do aprisco. Há comentaristas que afirmam que naquela época existiam dois tipos de apriscos. Um maior, aqueles que no tempo assim mais frio, né, vários rebanhos eram ali colocados,
e apriscos menores, geralmente cercados por pedras, cercas mais vamos dizer assim, mais simples do que o outro. E ali o rebanho era menor que cabia naquele aprisco. Na realidade, nós podemos pensar nessas duas figuras, nestas duas imagens. E o Senhor Jesus então diz, olha, de forma assim muito clara, e essa é a verdade apresentada pelo Senhor Jesus, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ele começa então a descrever aqui uma parábola. O aprisco, salteadores que não entram pela porta, salteadores que tentam o atalho, e eu faço a conexão desses salteadores com o verso 10, quando ele diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo, matar, roubar e destruir. Então ele diz nessa sua parábola, que existem aqueles que vão tentar os atalhos, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor da ovelha. Interessante que nesse texto o Senhor Jesus se coloca como pastor, como a porta e de alguma forma até como porteiro. Ele é tudo, não é? No contexto da nossa salvação, ele é tudo. No contexto da nossa salvação, é ele quem efetua, não é? O querer, o desejo de ser salvo e a fé no nosso coração. O texto então diz que o porteiro abre, as verdadeiras ovelhas, elas passam pela porta porque elas escutam a voz. Ele chama cada uma delas pelo nome, as conduz para fora. E a ideia de conduzir para fora aqui é de levá-las a pastos verdejantes. É a ideia de levá-las às fontes de águas tranquilas, para que elas possam descendentar, não é, a sua sede, para que elas possam descansar, para que elas possam se alimentar com aquilo que há de melhor na terra. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus aqui descreve a salvação. Eu conheço pessoas que admiram o Senhor Jesus. Eu conheço pessoas que não são capazes de falar mal do Senhor Jesus. Várias religiões, vários segmentos religiosos. A gente até em casa ontem estava conversando isso, a Vitória fez essa observação. Dificilmente você vai achar uma religião, mesmo não cristã, que fale mal do Senhor Jesus. Então, não é difícil você ter alguém que você conhece, que diz, não, eu professo determinada religião, eu sou kardecista, eu sou budista, eu sou Seichonoei, eu sou panteísta, não é? Eu sou sei lá o quê. Aqui não há nenhuma intenção de crítica ou de falar mal da expressão religiosa de quem quer que seja. O que eu estou querendo afirmar e deixar bem claro para os irmãos é que, a despeito dessas crenças tão variadas, não é? E às vezes até tão divergentes daquilo que a palavra de Deus explica, a Bíblia explica, mesmo assim essas pessoas ainda tentam falar quem foi Jesus Cristo. E sabe o que é que me chama a atenção? É que às vezes você vai conversar com A, com B, com C, e ele vai dizer, não, o Senhor Jesus Cristo, se você pegar alguém, não é, mais progressista, alguém, por exemplo, mais à esquerda, o Senhor Jesus foi um revolucionário. Então, essa pencha de revolucionário é aplicada ao Senhor Jesus. Aí você pega alguém mais ligado aos movimentos sociais, de ajuda ao próximo, aos carentes. O Senhor Jesus foi uma pessoa que se preocupou com os pobres. Há até quem defenda a sua preferência pelos pobres. Obviamente, numa equivocada interpretação bíblica a esse respeito. E aí vão as mais variadas vertentes, as mais variadas ideias. Eu queria convidar os irmãos hoje a ouvir o próprio Senhor Jesus falando dele mesmo.
Sabe por quê, irmãos? Jesus não precisa que nós criemos teorias a respeito dele. O Senhor Jesus não precisa disso. Na realidade, todo mundo que tenta criar teorias a respeito do Senhor Jesus tem como objetivo final, pelo menos aqueles que assim fizeram primariamente, de desviar a atenção, de desviar o foco. Vocês querem saber quem é o Senhor Jesus? Nós queremos conhecer o Senhor Jesus, vamos ouvi-lo. Será que existe alguém melhor do que Ele mesmo para falar de si? E o que é que o Senhor Jesus nos diz nessa manhã? E o que Ele diz não é mentira. Veja, o texto começa em verdade vos digo. Quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é o Salvador. O Senhor Jesus é o único caminho. Não existe atalho para entrar no aprisco. Não existe alternativas para entrar no aprisco. O Senhor Jesus é a porta. O Senhor Jesus é o único caminho. O Senhor Jesus é a salvação. Não existe outro caminho. O único caminho para a salvação do homem é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e isso é suficiente para curar toda e qualquer cegueira espiritual. E não existe outra forma de curar. As pessoas vão procurar, as pessoas vão atrás, as pessoas têm sede, as pessoas têm necessidade de se religar a Deus, de estar na presença de Deus. Afinal de contas, nós somos criados à imagem e semelhança do Criador, nós somos criados para a sua glória. O pecado é que interrompeu esse fluxo, o pecado é que nos afastou da presença de Deus. Mas de forma inata nós temos essa necessidade. As mais variadas expressões religiosas mostram claramente isso. A antropologia depõe a nosso favor nesse momento. Os povos mais distantes do eixo central da civilização humana, eles expressam a sua religiosidade de alguma forma. É a necessidade de se religar ao sagrado. E as pessoas estão buscando, e as pessoas estão correndo atrás. E as pessoas querem entender o sentido da vida, e as pessoas querem entender e compreender razões que estão ocultas a ela. Porque na realidade, irmãos, é característico, é natural do cego querer descobrir qual é o melhor caminho. E tem muita gente nessa cegueira espiritual que anda como que tateando na vida, tentando descobrir qual é o melhor caminho. Aqueles fariseus, eles ainda não tinham achado o caminho. Eles ainda eram cegos, espiritualmente cegos. O Senhor Jesus lhes propõe uma parábola e de forma clara explica e mostra que Ele é o único caminho. Ele é o Salvador do mundo. Eu sou a porta, versículo 9. Se alguém entrar por mim, será o que, irmãos? Salvo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará o quê? Pastagem. A salvação encontra-se única e exclusivamente no Senhor Jesus. Somente Cristo. E Ele nos chama de forma eficaz. Porque uma coisa que me chama a atenção, tanto nessa primeira parte como na segunda parte, é a relação de Cristo Jesus ou da voz de Cristo com aqueles que escutam a sua voz. Como nós somos salvos? Como se processa a salvação? Como crerão se não há quem fale? Se não há quem pregue? E o que é que nós devemos pregar, meus amados irmãos? Nós precisamos pregar a boa e doce palavra de Deus, porque é ela, e tão somente ela, que é capaz de adentrar no mais profundo do coração humano, produzindo nele exatamente aquilo que precisa ser produzido. Quem aqui não tem um parente? Quem aqui não tem um amigo? Quem aqui não tem um colega de trabalho que ainda não conhece a Cristo? E que nós oramos por essa pessoa.
e que nós desejamos que essa pessoa um dia desfrute da alegria que nós desfrutamos. É interessante, irmãos, que a palavra do cristão parece assim algo ofensivo, sabia, para muita gente. O Senhor Jesus soava aqui ofensivo para esses fariseus, para esses homens religiosos. Soava ofensivo. A palavra ainda hoje é ofensiva para muitas pessoas. No aspecto de que alguns entendem e pensam que quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos nos colocando assim no patamar acima, superior, não. Aqueles que entendem dessa forma não estão entendendo absolutamente nada, porque quando nós falamos de Evangelho, nós falamos de graça. Nós falamos o seguinte: todos nós estamos no mesmo pé de igualdade. Todos nós estamos chafurdados na lama. Todos pecaram. Não há melhor, não há pior. É por isso que alguns até chocam nas falas, alguns pregadores, quando nos compara ao pior dos assassinos, ao pior dos pecadores. É óbvio que nós não cometemos os mesmos pecados, ninguém aqui é um assassino em série, um serial killer, não é? Mas se a gente espreme, puxa dali, puxa de cá, todos nós somos pecadores, irmãos. Todos nós, um dia na nossa vida, desobedecemos à lei de Deus, desrespeitamos a Deus e afrontamos a Deus. Então, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós dizemos e afirmamos que o Senhor Jesus é a porta, que o Senhor Jesus é o único caminho para a nossa salvação, nós não fazemos isso por arrogância, nós fazemos isso por amor, porque nós entendemos que a salvação só pode existir através de Cristo Jesus. A igreja precisa pregar essa palavra. Nós precisamos pregar essa palavra aqui dentro da sétima igreja, nas outras igrejas, no nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa família. Ah, meus amados irmãos, como às vezes nós nos portamos acanhados, né? Principalmente no mundo de hoje, onde expressar a opinião pode trazer algum tipo de constrangimento. Na melhor das hipóteses, na pior, um severo cancelamento. Na pior das hipóteses. E às vezes nós nos retraímos. Nós não temos esse direito de nos retrair. Meus amados irmãos, nós não podemos deixar de falar daquilo que ouvimos, daquilo que vimos. Nós não temos o direito de deixar de falar daquilo que Cristo fez na nossa vida e no nosso coração. Você foi transformado pela mensagem do Evangelho? Quantos aqui eram idólatras? Quantos aqui entendiam e achavam que poderiam se auto-justificar? Quantos de nós vivíamos uma vida distante dos caminhos do Senhor? E um dia, e cada um conhece a sua própria história, aprove a Deus nos chamar. Um dia nós ouvimos a doce voz do Senhor Jesus. A forma como Ele fez isso são as mais variadas. Seja um pastor pregando, seja um texto que saltou aos nossos olhos da Bíblia Sagrada, seja um amigo que falou alguma coisa, seja um dia de curiosidade em que eu entrei na igreja, sei lá, cada um tem a sua experiência pessoal com Deus, porque quando nós falamos de salvação, nós falamos dessa experiência pessoal com Deus, que foge ao meu controle. Mas um dia nós ouvimos essa voz. E a voz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, ela é inconfundível. Os salteadores, os ladrões, aqueles que buscam os atalhos, aqueles que têm apenas o objetivo de matar, roubar, de destruir, a voz deles pode ser seguida um momento ou outro por algum de nós, mas não é a voz que de fato nos cativa, não é a voz que de fato fará diferença na nossa vida. Verso 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Nós somos apresentados aqui ao Cristo que é o Salvador,
aquele que deu a sua vida por nós, aquele que se entregou por nós, ele deixa isso muito claro. Nós estamos diante aqui, irmãos, da vocação eficaz, da pregação, mesmo que por uma parábola clara do Senhor Jesus, de que Ele é o Salvador do mundo. E não existe salvação fora de Cristo. Mas nós estamos diante também de outro ensinamento do Senhor Jesus. Esse ensinamento deveria ser suficiente para também dissipar toda e qualquer cegueira espiritual que porventura esteja alojado no nosso coração. Ele é aquele que cuida de nós. Ele é o bom pastor. É duro. E aí, nós somos chamados pastores, pregadores hoje, líderes das igrejas, numa clara referência também a essa metáfora. A igreja é chamada de ovelha, os irmãos estão chamados de ovelhas, numa clara referência a essa metáfora. E para mim, pastor, dentro dessa metáfora que agora, no contexto atual, sou pastor, para mim é muito duro ouvir essas palavras, porque eu percebo e traz uma angústia profunda ao meu coração, como eu estou distante do Senhor Jesus, como pastor. Ele é o bom pastor, eu sou o péssimo pastor. Ele é o exemplo maior. Eu não tenho outra alternativa senão falar dele. Eu não tenho outra perspectiva na minha vida senão apontar para o Senhor Jesus e para as qualidades dele como esse pastor por excelência. Esse pastor que cuida de cada um de nós. Verso 11, eu sou o bom pastor. Primeiro ponto que eu destaco do bom pastor, dessas características inerentes à sua personalidade, às suas ações. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nós enxergamos isso em Cristo, irmãos? Veja, ele inclusive deixa aqui de forma muito clara que ele não foi, a sua vida não foi tirada, ele a entregou, por vontade própria. O bom pastor, ele ama com amor altruísta, né? Ele se entrega, ele se sacrifica. Sacrifica aqui, irmãos, tem tantos sentidos e tantos significados que podem ser aplicados à nossa vida. É abdicar da minha vontade em prol da vontade do outro, não é? Abdicar da minha própria vida para que o outro seja abençoado. Irmãos, quem gosta de história, eu não vou aqui estar citando nomes e mais nomes, mas nós olhamos para a história da Bíblia, da revelação de Deus, da família da aliança. Nós olhamos para a história da igreja cristã nesses 2000 anos de existência. Quantas pessoas se levantaram nessa perspectiva de entregar a sua vida, de se sacrificar. Homens que esse mundo não foi digno. Nós somos tão somente como crianças sobre ombros de gigantes. Homens que deram a sua vida. Estevão, primeiro mártir. Já dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Aqui no Brasil tivemos mártires. E às vezes a gente imagina o mártir apenas como aquela pessoa que chega ao cabo mesmo, é assassinada, né? Ou é trucidada. Mas às vezes a vida do pastor ou do bom pastor é a vida do martírio, no sentido de que a cada dia eu faço morrer a minha vontade. Cada dia eu faço morrer o meu gosto, para que outras pessoas possam ser abençoadas através da minha vida. Diferente do mercenário. O texto fala do mercenário. O que é que caracteriza um mercenário, irmãos? É o oportunismo. O mercenário é alguém oportunista. Ele vai se valer de determinada função, de determinado cargo para se completar, para ganhar dinheiro.
Interessante que nas qualificações, e nós estudamos sobre isso, e hoje temos a Assembleia, por isso que eu me lembrei desse fato, para eleger presbíteros, né? Que nas qualificações dos bispos e dos presbíteros tem lá essa perspectiva de que não pode ser alguém que é avarento, que ama o dinheiro ou que busca aquele cargo para satisfação própria, porque essa é a caracterização do mercenário. Eu já disse várias vezes aqui. Se você conhece um pastor rico, que enriqueceu com o ministério, desconfie. Existem pastores ricos, financeiramente falando. E a riqueza, financeiramente falando, não é pecado. Não é um mal em si mesma. Mas existem alguns que são ricos por outras fontes. Do ministério, problema. É dificuldade. Eu falo brincando, mas é a pura verdade. Eu até parei de falar nisso. Antigamente eu falava mais. Né? Se eu passo pela orla de Maceió e vejo aquelas coberturas, ou eu vou em um grande condomínio e vejo aquelas casas belíssimas, eu sei no meu coração, por uma questão de inteligência mínima, de matemática, que eu nunca vou ter aquilo. Eu não vou ter. E não trabalho para ter. Se eu quisesse ter aquilo, se esse fosse o alvo e o objetivo da minha vida, construir um grande império financeiro, eu não poderia ser pastor. Eu teria que ser outra coisa. Eu teria que dedicar minha vida para ganhar dinheiro. E não para pregar a palavra. Os irmãos estão compreendendo que às vezes o sacrifício ele se dá para e passo no dia a dia, no cotidiano. Agora, esse é um sacrifício que vale a pena? Para mim vale. Porque suponhamos que eu pudesse fazer a escolha. Eu sei que a escolha, o livre-arbítrio não está em mim. Eu fui salvo por Cristo Jesus. Ele é a porta, ele é o porteiro, não é? Ele é tudo em todos. Mas se você pudesse escolher entre a maior mansão que existe no mundo hoje, eu não sei nem onde é que fica e quanto é que vale. Deve ter várias, né? 40 milhões, 100 milhões, aquela casa, aquele grande palácio. Se você pudesse escolher entre essa, onde você iria morar nessa casa, e você ia morar lá por 40 anos, por 50 anos. Tá bom, você já nasceu em berço de ouro e teve uma vida longa. Por 90 anos você morou nesse palácio. E alguém chegasse para você e dissesse assim, olha, eu tenho uma proposta que eu acho que é mais interessante. Tu quer morar nas mansões celestiais? Não é por 90 anos, é pela eternidade. Sem pagar nada, é de graça. O que é que você desejaria? Infelizmente, aquele que não ouve a voz do pastor troca a eternidade pelo aqui e agora. Tem muita gente enganada, achando que a vida se resume a esse mundo. É o pior investimento que você pode fazer na sua vida. É um investimento que se restringe a esta realidade. Então eu posso não ter aquilo que eu quero nesse mundo, mas o meu coração se tranquiliza em saber que um dia eu estarei morando nas mansões celestiais, na presença do meu Deus, não pelos meus méritos, mas porque um dia Cristo morreu na cruz do Calvário por mim. E muito mais do que isso, porque Ele cuidou de mim, porque Ele me ajudou a perseverar até o fim, porque Ele é o bom pastor, Ele deu a sua vida, Ele entrega a sua vida pelas ovelhas. O mercenário não é assim, o mercenário só quer o dinheiro, o mercenário larga as ovelhas lá, não é? Diferente do bom pastor, foge, vai-se embora, não tem cuidado com as ovelhas. O bom pastor conhece as suas ovelhas, elas conhecem o bom pastor. E mais uma vez aqui nós temos a voz desse pastor como algo importante, não apenas no chamado,
mas agora é a voz da ação de Cristo nos ajudando no dia a dia, no cotidiano, nos pastoreando. E essa voz, irmãos, eu não sei se vocês perceberam, ela se apresenta como uma via de mão dupla. Cristo fala, mas nós precisamos ouvir. É interessante que aqui a cegueira é curada pelo ouvido. Percebeu? Estamos diante de metáforas, né? Qual é a forma de se livrar da cegueira espiritual? Pelo ouvido. Ouvindo a voz do Senhor. Eu finalizo a minha fala nessa manhã. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 29. Eu queria enfatizar um pouco da voz do Senhor. Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus, irmãos. Nós precisamos mais da sua palavra. Como ovelhas do bom pastor, nós precisamos demonstrar que a cegueira espiritual foi extirpada da nossa vida, ouvindo a sua voz. Salmo 29. O homem que muitas vezes é repreendido... estou lendo Provérbios. Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se o quê, irmãos? Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Acompanhe agora o que o Salmo diz. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as coças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Louvado seja o nome do nosso Salvador, que continua falando conosco, com voz de trovão, com voz de poder, com voz de cuidado, com voz que salva, com voz que cura, com voz que santifica, com voz que restaura a alma. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, pela sua voz. Se nós temos um bom pastor, sejamos todos nós boas ovelhas. Vamos ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração, porque Ele tem para mim e para você pastos verdejantes. Ele tem para mim e para você não apenas o melhor desta terra, mas Ele tem para mim e para você uma vida eterna na sua presença. Muito mais do que essa terra, Ele tem uma terra renovada, restaurada, uma nova terra, um novo céu, e que nós podemos gozar desta alegria perenemente para sempre, de forma gratuita, como fruto da graça, do amor, do sacrifício de Cristo, expressado na cruz do Calvário. Por isso eu não posso falar outra coisa para você nessa manhã, senão entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Que Deus nos abençoe. Amém.